Hoje a mensagem ela tem o tema: a presença que move céus e terra. Apocalipse 5:13 diz assim: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. A passagem que nós lemos, ela é escrita pelo discípulo que se intitula o discípulo na qual Jesus amava. João é um daqueles que, desde que foi chamado, ele decidiu entregar tudo. Ele decidiu que a presença do Senhor era o mais importante. Então, junto com os outros discípulos, ele seguiu o Mestre. Ele esteve ali durante todo o tempo. Só que nesse percurso tiveram os que traíram. Nesse percurso tiveram os que negaram. Mas nesse percurso também teve aquele que ficou até o fim. Jesus sempre falava nas suas passagens, deixava claro que dentre os discípulos tinham 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João. Só que João era aquele na qual reclinava a cabeça no Senhor. Então, no grau de intimidade, João era o mais próximo. Mas quando Jesus é crucificado, todos os discípulos começam a passar por uma intensa perseguição. Todos eles. E com João não é diferente. A ponto de, por conta do Evangelho, João ser perseguido. A ponto de, por conta do Evangelho, João ser preso, ser condenado. E agora João está preso na ilha de Patmos. E lá nessa ilha, não tem mais amigos, não tem família, não tem discípulo. Ele está sozinho. Ele está preso num momento de talvez consciência de que ali representa o fim. De que ali, naquela prisão, ele morrerá pela causa de Cristo. Mas mesmo na prisão, no lugar talvez de maior desesperança, ele recebe a maior revelação de Jesus que ele poderia receber. Isso nos mostra o que é a presença do Senhor. Porque às vezes você entrou aqui e está falando: pastor, aqui no culto é uma bênção, mas a minha casa é uma tribulação, mas o meu trabalho é uma prova. Jesus vai se revelar a João na prisão. Jesus vai se revelar a você nessa noite também. Porque Jesus não está condicionado a lugares específicos. Jesus não está condicionado às circunstâncias melhores. Jesus está condicionado a um coração disponível. E tem algum coração disponível nessa noite? João, então, ele vai escrever o livro de Apocalipse, onde é o livro mais escatológico da Bíblia, o livro que mais fala sobre o fim. Mas que em certos momentos João vai escrever sobre como foi ver a glória de Deus. Nesse mesmo capítulo 5, na verdade, voltando um capítulo no 4, ele vai ver o trono de Deus. E no capítulo 5 ele continua vendo, ele continua tendo visões de Jesus. E no versículo que nós chegamos, ele vê um momento de adoração, de rendição ao Senhor. João, nesse momento, ele está envolvido pela presença. E nada melhor do que nós pegarmos esse texto como partida, em um mês que todo culto nós falaremos sobre a presença do Senhor. Eu quero que você gere expectativa para esse mês de dezembro, para o ano de 2025, porque vai ser o ano da presença. E eu sei, e não tem problema, que a gente vem à igreja e a gente tem um pedido, a gente ora ao Senhor por uma causa,
Mas eu vou te garantir que a expectativa da presença, essa sim, você alcançará. Essa é a certeza de que a presença dele estará aqui. Assim como já esteve conosco, mas assim como eu falei, como a corça anseia por águas, quando a igreja vem com fome, com sede, ele se manifesta o teu poder e a tua glória. E quando nós falamos sobre presença, a presença, ela tem dois significados. O primeiro significado é existência. Repete comigo, existência. O segundo significado é comparecimento. Repete, comparecimento. Sobre existência, primeiramente, nós servimos a um Deus que transcende a existência. Deus não simplesmente existe, Ele é. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo 3, 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Deus não foi criado por alguém, Ele não passou a existir, mas Ele declara a Moisés dizendo: eu sou. Então significa que Ele é o início de tudo. No momento que Deus ele aparece a Moisés através daquela sarça ardente, Deus fala a Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, por esse lugar é santo. E Deus começa a liberar uma palavra na vida de Moisés, de que ele será o libertador do povo de Israel. E naquele momento, Moisés ele começa a olhar para si. Naquele momento, Moisés começa a olhar para as suas capacidades e a dizer assim: Senhor, mas não dá. Como que eu vou chegar até Faraó? Ele começa a olhar para si e dizer: olha, mas eu sou pesado de língua. Não será possível, Senhor. E não só Moisés, como outros homens, eles vão olhar para si no momento do chamado. Moisés olha para si e se acha incapaz. Jeremias olha para si e se acha incapaz. Gideão olha para si e se acha incapaz. E eu não sei como você entrou aqui, mas pode ser que você tenha entrado se achando: eu não sou capaz. O que eu tenho é insuficiente. O que eu tenho não dá para fazer nada. Mas a mesma palavra que Deus dá a Moisés, a Josué, a Jeremias é: pela tua capacidade não dá, mas eu estarei contigo. E se eu estou contigo, se a presença vai contigo, as promessas se tornam reais. Deus fala aos incapazes, Deus fala aos insuficientes, e Deus traz a existência, o que é a presença dele. Moisés, quando ele leva o povo está saindo após a 10ª praga. O povo começa a ter aquela esperança do fim da escravidão, da terra prometida. Mas quando eles chegam num lugar, eles já começam a olhar para trás e ver os carros de Faraó. Eles já começam a se questionar: mas Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui na praia. E Moisés,
Ele fica aflito com o pessoal perguntando a ele, e ele quer orar a Deus. E Deus fala: Moisés, apenas diga ao povo que marche. Porque o Deus da criação, Ele tem poder sobre a água, sobre o ar, sobre a terra. Então quando Moisés chega com o povo, o mar se abre e eles atravessam assim. Nós cremos em um Deus que Ele tem poder sobre tudo. Eu lembro que eu via um testemunho de um caminhoneiro. E esse caminhoneiro, ele estava numa longa viagem. E quando chegou em certo lugar, ele começou a sentir um cheiro de queimado no caminhão. E ele pegou, imediatamente desceu. Quando ele abriu o capuz, já estava começando a pegar fogo. Ele saiu, foi para a beira da estrada. E ele começou a orar a Deus. Ele falou: Senhor, foi o Senhor que me deu esse caminhão. Senhor, esse caminhão é tudo que eu tenho. Se eu perder ele, como que eu vou sustentar a minha família? Senhor, só tem uma solução. Envia socorro, Deus. Envia uma chuva. Em pouco tempo começou uma grande chuva naquele lugar. A chuva caiu de certo ponto que apagou todo o fogo que estava naquele caminhão. Porque o Deus que fez, Ele continua fazendo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Ele é aquele que era passado, Ele é aquele que é presente, e Ele é aquele que há de vir futuro. O Senhor tem poder sobre a tua vida, hoje, amanhã e eternamente. Ele continua sendo Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Você vai ver que o tempo todo, a criação, tudo que fez, tudo que Deus fez, louva a Ele, glorifica o nome dEle. O livro de Colossenses 1, 16 e 17 diz: Pois por meio dEle Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, o governo, as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Tem uma passagem na Bíblia, que com certeza você já ouviu alguém ministrando sobre. Mas é o tempo que há uma grande tempestade, os discípulos estão no barco e Jesus está dormindo. E você para pensar no meio de uma grande tempestade. Quem está dormindo é aquele que está muito em paz, ou aquele que é irresponsável, né, irmão? Que não quer nem saber. A gente já olha e sabe que Jesus não é o responsável. Então Jesus é aquele que tem domínio sobre tudo, e por isso ele está em paz. E chega um momento onde a tempestade está tão grande, que os discípulos falam: não tem jeito, a gente vai ter que recorrer a ele. E eles vão acordar Jesus. Quando Jesus sai e olha a tempestade, ele diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. E imediatamente a tempestade para. Os discípulos olham e falam: quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem. E eu respondo: esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem o poder sobre tudo. E da mesma forma que Ele aquieta o mar, Ele aquieta a tempestade, Ele entra na tua vida e Ele acalma a tempestade que você está vivendo na tua família, a tempestade que você está vivendo na tua vida, porque Ele tem todo o poder. Ele não perdeu o controle das coisas, Ele continua no governo. Será que você pode cutucar o irmão do teu lado e falar: Ele está no governo? Mas a gente viu que presença tem a ver com existência, mas também tem a ver com comparecimento. E às vezes a gente tem uma ideia errada de pensar que, imaginar que a presença de Deus, ela está apenas naquele culto onde a gente sentiu um arrepio. Que a presença de Deus, ela está apenas naquele culto que você sentiu algo diferente. Essa interpretação dá a entender que Deus só está presente no culto.
terminou o culto, o pastor deu as bênçãos apostólicas, Deus foi embora. Mas a ideia de comparecimento, ela é diferente. A gente vê desde o Éden, Deus tem isso para com o homem. Porque a palavra diz que todos os dias Deus ia ao jardim e estava com Adão. E todo dia, tanto que quando Adão e Eva eles comem do fruto proibido, Deus vai lá e pergunta: onde está Adão? Deus continua indo, Deus continua comparecendo. Agora o homem pecou e o homem se afastou de Deus. A palavra vai dizer, e a promessa ela continua, porque o profeta Isaías vai declarar que eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Essa sempre foi a intenção de Deus, está ao nosso lado o tempo todo. Essa sempre foi a intenção de Deus, porque essa é a palavra liberada. Ele vai dizer que eis que estarei com você todos os dias, até os finais de semana, não é isso? Eis que estarei contigo durante todos os dias santos. Eis que estarei contigo apenas nas segundas-feiras, que é mais pesado voltar ao trabalho. Essa é a palavra. Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos céus. Deus vai deixar claro: eu estou contigo. Está na prova? Eu estou contigo. Está na bênção? Eu estou contigo. Está difícil? Eu estou contigo. Está muito bom? Eu estou com você. Ele vai falar para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Essa palavra é para Josué, mas é para você hoje. Por onde você andar, Deus está contigo. E a gente tem essa certeza. A gente precisa do ar mesmo, irmão. Liga aqui para mim, por favor, irmão. Caiu o suor no meu olho, rapaz. A gente vê e tem essa certeza de como Deus está conosco, e Ele não está limitado ao tempo. Tem até um exemplo que você para imaginar, de que quando você está numa sala de aula, as professoras aqui, cadê vocês? Vocês fazem chamada ainda, professora? Faz mais não, é? Mas normalmente a gente fazia chamada e você tinha aquela dúvida: mas fulano de tal não está nem falando nada, ninguém nem escutou a voz dele hoje. Mas na hora da chamada, presente, professora. Então ele estava ali o tempo todo, mesmo que não estivesse sendo visto. E assim é com Jesus na nossa vida. Ele está ali o tempo todo, mas às vezes, pastor, não está tendo cura, não está tendo libertação, mas Ele está te fortalecendo a cada dia. Mas Ele está te guiando nas melhores decisões. Nem sempre Deus irá se manifestar de uma forma que, como a gente fala do profeta Elias, nem sempre vai ser na tempestade, nem sempre vai ser na ventania, nem sempre vai ser no fogo. Muitas vezes vai ser na brisa suave. E a nossa oração é para que a gente tenha discernimento para entender esses pequenos detalhes onde Ele se manifesta. Outra observação interessante é quando a gente fala sobre comparecimento, a gente divide comparecimento em duas etapas, de duas formas diferentes. O comparecimento de Deus pode ser através da visitação. Na visitação, Deus vem, faz o que tem que fazer e pronto. A visitação de Deus não exige nenhum tipo de comprometimento ou devoção. Então Deus visitou, curou, libertou, mas aí você não quis que Ele continuasse, Ele foi embora, é só a visitação. A Bíblia fala de uma cura de Jesus em 10 leprosos. Eles recebem a visitação de Jesus, os 10 são curados, mas apenas um volta. Apenas um volta, então eles receberam a visitação, e apenas um recebeu o que seria a habitação. O chamado de Deus
não é para que vivamos na visitação. Porque a visitação é um relacionamento interesseiro. Pare para pensar comigo. Aquela pessoa que faz mais de um ano que não fala com você, mas agora em dezembro te mandou uma mensagem falando: você tem um Pix de R$200 para me ajudar, amigo? Amigo, final de ano está difícil. Você pode me ajudar com um Pix de R$500? Olha, a vida está muito corrida. E é engraçado que exatamente nessa mesma época, no ano passado, esse mesmo amigo entrou em contato também só pedindo ajuda em dinheiro. E você já tem certeza, ele só me procura quando precisa. Ele só me procura quando está precisando de algo que eu possa ajudar. Eu queria que você fizesse essa reflexão. Se você muitas das vezes não tem tido esse relacionamento com Deus. Eu só oro quando eu preciso. Eu só busco quando eu estou na prova. Quando está tudo bem, a gente precisa ir para a igreja. Afinal, a igreja é o hospital. Só vai os doentes. Não é assim não, irmão. Aqui, quando você vem aqui, você vem buscar a Ele. Você vem aqui buscar ser a habitação dEle. Então você não é como o seu amigo interesseiro que só busca quando quer, só busca quando está na prova. Você busca Ele em todo o tempo. Você reproduz as palavras do apóstolo Paulo de dizer: olha, em todo o tempo, seja na fartura, seja na escassez, Ele está comigo. Você tem certeza de que vai buscá-lo independente da situação? O próprio apóstolo Paulo, ele é acometido por um espinho na carne, que eu vou te falar aqui, dependendo quando chegar no céu, eu quero tirar essa dúvida. O que era esse espinho? Se era uma doença, irmão, se era uma prova, se era um discípulo atribulado, o que era esse espinho na carne? O fato é que a gente não tem certeza do que era. Mas Paulo, por vezes, clama a Deus por uma cura. E Deus fala: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quanto mais você sabe que é fraco, irmão, mais Ele se aperfeiçoa em você. O próprio apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso significa que Deus veio, mas que Deus está. Está quando? Está sempre, irmão. Pois Ele não faz apenas uma visitação, mas Ele faz do homem uma habitação. Quando você tem certeza e você decide que esse Deus, que essa presença que move céus e terra, ela tem que habitar dentro de você. Você faz a mesma declaração do apóstolo Paulo, dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De você ter certeza de que essa presença do grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. Jesus falou para os discípulos eles estavam nervosos de saber que Jesus seria crucificado. E Jesus fala: olha, fica tranquilo, eu estou indo, mas eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E Jesus vai deixar uma promessa: eu vos enviarei um Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. E eu tenho que te falar que Ele está aqui nessa noite. Você pode dizer amém? Eu quero que a sua oração nessa noite seja: Senhor, eu não quero visitação, eu quero habitação. Senhor, eu não quero só arrepio, eu não quero só movimento, Senhor. Eu quero o tempo todo estar vivenciando, como a Bíblia fala, de glória em glória. Tem milagre que eu vivi hoje, mas esse milagre não vai ficar pendurado na parede não, porque amanhã vai ter um milagre diferente. E se eu sou habitação, eu também sou instrumento de milagre na vida de outras pessoas. E eu vou saber que a presença do Senhor
ela é o mais importante. E eu sei, irmãos, que às vezes você está numa rotina durante todo esse ano e você fala: pastor, não tive tempo de orar, não tive tempo de jejuar, não tive tempo, pastor, de evangelizar. Mas nessa série, irmão, tome uma decisão na tua vida, de que você não quer ser aquele que tem um relacionamento egoísta com o Senhor, mas você quer ser aquele que busca em todo o tempo, aquele que fecha a porta do quarto e ora, aquele que busca o Senhor, e aquele que, assim como João, na qual nós iniciamos, ele tem uma revelação profunda dos céus. A gente olha para esses homens da Bíblia, e às vezes a gente olha e lê como se fosse um conto de fadas. A gente vê a história dos reformadores, Martim Lutero, vai ver de outros homens, e a gente vai olhar e ver, caramba, como é que pode? O que esses homens faziam? Mas Martim Lutero vai dizer que se ele não orasse 2 horas por dia, ele se sentia vulnerável para as artimanhas do inimigo. Você vai ver que esses homens, eles tinham uma vida completa de oração. John Wesley e a própria mãe orava mesmo com um monte de filho, irmão. Ela tinha um tempo de oração e ela ensinou isso para os seus filhos. Então buscar ser uma habitação de Deus é uma decisão, é uma busca contínua. E eu queria que você tomasse essa decisão nessa noite, porque esse poder que move céus e terra, ele está disponível para mim e para a sua vida. Mas ele está à porta e bate. E se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. Ele não é mal educado, mas eu posso falar que ele está batendo na porta essa noite. E é estranho pensar, mas ele está batendo na porta da igreja? Tá, porque esse versículo é exatamente Jesus batendo na porta da igreja de Laodiceia e dizendo: igreja, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. Será que você está disponível a abrir a porta nessa noite?